Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao trabalho, agora a gente vai fazer a correção geométrica, né, dos dados do drone, né, as fotografias aéreas, né, utilizando os dados do rover, né, já todos processados, já dentro do parâmetro ortométrico, né, que é o que a gente quer trazer aqui para o nosso trabalho, né, que é dentro desse entendimento da variação média do nível do mar, né? Os dados do drone eles já são coletados com uma coordenada, já existe uma coordenada neles, né? Já existe uma altitude neles com base na altura do voo. No entanto, eles são dados que não dá para, eles não são dados bons para você fazer um trabalho de estudo geomorfológico, né? Que é o nosso caso aqui, tá? Então, o software que a gente vai usar é esse aqui, o Agisoft, um programa que faz a estereoscopia, né, digital dessas fotografias aéreas, né, elas são sobreposicionadas uma na outra, né, com base no plano de voo, né, que é o primeiro passo que a gente faz para esse tipo de trabalho, né, com a sobreposição dentro do percentual que você define para o objetivo do trabalho, né? Então ele vai fazer o processo de estereoscopia. Isso é que ele vai utilizar, né? Essa metodologia que ele vai utilizar para gerar o modelo 3D, né? Que é o que a gente precisa, né? Para estudar a variação morfológica da praia, né? Nesse caso aqui. Aí você pode também aplicar para outras áreas, né? Fazer estudo de morfologia de duna, né? Ou então o estudo morfológico de outros ambientes também, tá? Mas a gente vai aqui focar na faixa de praia, né? Essa questão da faixa de praia, né? Gerar os produtos que a gente vai utilizar para fazer esse estudo de morfológico, não só morfológico, mas como também de variação da linha de costa, tá? Então a gente precisa, antes de começar aqui o ArcSoft, ir aqui no ArcGIS, né? Para identificar quais são os pontos que a gente vai utilizar como pontos de controle, né? Para a gente já referenciar essas fotografias aéreas, né? Que foram aqueles 4 pontos que a gente pegou em campo, né? Dos pontos de controle. Então, eles já estão aqui, ó, eles estão dentro dessa pasta aqui, processamento, ETK, dados rover, né? E aqui no shapefile, aqui é só para a gente, isso aqui é só para a gente identificar, certo? Como é que eu vou identificar esses pontos aqui? Eu posso clicar com o botão direito aqui em propriedades, aqui em labels, escolho aqui o nome, né, dele, acho que é o nome que está lá o número do ponto, e só basta marcar aqui, ó, Growth Factory in this layer, né? E aí ele vai me dar aqui, vai destacar aqui, eu aplico, ó, ele já me dá aqui o número dos pontos, certo? Então, em campo foi coletado, né, foi apertado lá na coletora do Trimble, né, do RTK. Nesse aqui, por exemplo, mais de uma vez, 3 vezes, né? A gente faz isso muitas vezes por segurança, né? Em campo para realmente ele registrar, né? Não correr o risco, né? De não ter registrado o ponto, né? Ó, aqui no caso foi só o 11. Então, qual que eu devo escolher aqui? Qualquer um você pode escolher aqui, certo? A distância entre eles aqui, como eu tinha dito no vídeo anterior, é de, deixa eu ver aqui, que ele não está aqui em metros, mas a distância é 4 centímetros. Isso aqui não vai influenciar tanto no resultado final, né? Então vamos escolher aqui quais pontos a gente vai trabalhar. Vou abrir aqui um TXT só para gente anotar. Aqui, bloco de notas. Então eu vou escolher aqui desse conjunto, desse primeiro conjunto aqui.
Aqui um zoom to layer. Esse primeiro conjunto aqui eu vou escolher o ponto 6. Não, aqui nesse primeiro aqui que é para organizar aqui a sequência, eu vou escolher o ponto 3. P3, aqui o P6 e o P9, 9, e aqui o P11, né? Que está sozinho. Então pronto, então esses quatro pontos que a gente vai usar para poder fazer a correção geométrica. Então aqui foi só para a gente identificar quais pontos, porque não precisa eu pegar três pontos aqui para já referenciar, só preciso pegar um, né? Porque essas coordenadas são muito próximas e a altitude também. Então eu vou fechar aqui, pronto, é isso. E agora eu vou lá no Agisoft, né? Onde eu vou começar a fazer o processamento das fotografias aéreas, né? Essa parte aqui é importante para vocês seguirem bem direitinho para não errar. Então vamos aqui abrir o programa. Isso aqui é a interface dele, né? Aqui ele mostra aqui algumas partes do programa, né? Aqui a sequência, né, do projeto, né? A sequência metodológica do projeto, ele mostra desse lado aqui. Aqui ele dá algumas referências em relação ao projeto, né, como projeção, erro total, né, erro de referenciamento. Aqui ele mostra as fotografias que estão sendo utilizadas, né, se vão estar alinhadas ou não, tá? Né, e aqui todas as ferramentas, que algumas delas eu vou mostrar aqui quando a gente começar o trabalho. Então, o que você tem que fazer, a primeira coisa que tem que fazer aqui é salvar o projeto, né? Você já pode vir aqui em ficheiro, salvar como, salvar, né? Caso. Aí vamos aqui para a parte que a gente está trabalhando, que é essa aqui, ó, topografia, processamento, e aqui a gente abre uma pasta drone, né? Sempre é bom organizar direitinho aqui os dados para poder não se perder, tá? Então a gente bota aqui voo Meireles, né? Que foi da, da área que a gente está trabalhando, e salva aqui. Pronto, já salvou o projeto. Se você já quiser definir o sistema de coordenadas aqui, pode definir, né? Mas no priori não precisa não, tá? Então vamos aqui seguir aqui o fluxo de trabalho. Então a primeira aba que a gente vai usar é essa aqui, ó, fluxo de trabalho. Clicou aqui em fluxo de trabalho, a gente vai adicionar as fotos que a gente coletou em campo com o drone. Ele veio aqui em Voo Meirelles, né? Ele abre aqui onde foi salvo, mas as fotos não estão aqui, as fotos estão nos dados, né? Dados de drone. Então, aqui é a pasta que fica dentro do drone, né? Dentro lá do cartão de memória do drone, onde estão todas as fotografias que a gente coletou. Seleciona todas aqui, ó, a partir da primeira, apertando o Shift aqui e selecionando a última, que ele vai adicionar todas. Então, já adicionou aqui, que todas elas a gente vai escolher aqui em detalhe, que é para a gente entender melhor aqui a questão do alinhamento, certo? Se todos vão estar alinhados ou não, né? Que é o próximo passo que a gente vai fazer aqui. Aí vai sempre salvando aqui o projeto para não perder. Então, se a gente for aqui em fluxo do projeto, ó, a gente só tem as fotografias adicionadas, né? 69 fotos, né? Para serem alinhadas, né? Que é o próximo passo que a gente vai fazer agora aqui. Então, no fluxo de trabalho, a gente vem aqui em alinhar fotos, certo? Em alinhar fotos, a gente tem aqui algumas configurações a serem feitas, né? Quando você instala o programa, geralmente esse aqui vem em média, você escolhe a levada, né? Porque elevada é o penúltimo aqui do nível de processamento que você quer. Então, não precisa esse aqui, não. A elevada está muito bom já para a resposta, né, do que ele vai dar em questão de alinhamento, tá? Então, ele vai fazer o que? Ele vai sobrepor as fotos, né, alinhar elas com base
no dado de já referenciado que já vem nela, né? Ele vai posicionar elas no espaço aqui, mas isso ainda não está sendo, não está sendo feito aqui sendo feita, né, a estereoscopia. Então eu vou clicar aqui, OK. Isso aqui pode deixar marcado do jeito que está, que a Advanced não precisa. Isso aqui também pode deixar assim, já é parâmetro no programa. E aí você vem aqui e clica em OK. Pronto, ele vai processar agora, certo? Ele leva um tempinho, né, de acordo com a quantidade de fotografias. Se você tem, aqui são 69, mas alguns voos, né, podem passar de 100, podem passar de 200 fotos, enfim, 300, 400, né? Isso vai depender muito do tamanho da área e da altura do voo que você coloca, né, no seu projeto, né? Então, deixa ele processando aí. Eu vou pausar aqui. Não, ele tá pedindo, eu vou deixar. Aqui é o progresso geral nessa parte de processamento. Que ele termina aqui uma barra, às vezes começa outra e tal, e aí ele já mostra o progresso total, né? Aqui ele já colocou aqui as fotografias, né? Eu vou ativar elas aqui, ó, nesse botão, ó, mostrar as câmeras. Isso quer dizer o quê? Que ele alinhou as fotos com base no voo, né? E já dá uma prévia aqui de nuvem de pontos para a gente. Ó, ó, então, até já um 3D aqui que ele cria, certo? Aqui são as fotos, né, que ele bota lá em cima, e aqui a nuvem de pontos que ele cria, uma nuvem mais espessa, né? Não a nuvem densa, porque a nuvem densa é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Então, eu posso desmarcar aqui, essa aqui era só para mostrar para vocês, né? Eu vou aqui centralizar aqui, ó, nesse botão. Toda vez que você mexe aqui, você pode ficar aqui meio perdido, aí você vem aqui e centraliza. Então, essa parte aqui, ó, onde está os dados aqui alinhados, né? E mostrando aqui as fotografias que estão alinhadas, é importante você ver, porque se alguma delas não vier marcado como alinhado, aí você pode selecionar, vamos supor aqui que essas últimas aqui não viessem, né? Pode vir intercalado também, aí você pode clicar aqui para ele colocar em ordem de fotografias alinhadas, né? Alinhadas, e aí ele destaca aqui as que não estão. Então vamos supor que essas quatro últimas aqui não estão alinhadas, né? Você seleciona elas, clica com o botão direito e manda ele alinhar as que estão selecionadas, né? Então ele vai fazer um novo processo mais rápido, porque são só quatro fotos, e possa ser que ele alinhe ou não. Ele não alinhando, supondo que ele não consiga marcar direito, não é porque essas fotos realmente não são boas para alinhar, não foram algum processo lá no voo do drone, né? Não deu certo, às vezes uma virada do drone que ele dá, assim, ele não fotografa direito, ele pega um ângulo, se seja de 90 graus, e ele acaba não alinhando, aí você é só selecionar, vamos supor que essas duas aqui fossem as que não tivessem sido alinhadas, você clica com o botão direito e remove essas câmeras, elas não vão ser utilizadas para fazer o processo, continuar no processo, né? Então, assim, nesse nosso caso aqui, todas elas foram alinhadas, então a gente vai utilizar tudo, não vai remover não. Eu posso diminuir aqui, já não preciso olhar para cá. E o próximo passo que eu tenho agora para fazer é criar a nuvem densa, né? Eu tenho aqui a nuvem espessa, né, espaçada, e agora eu vou criar a nuvem densa, tá? Então eu venho aqui em fluxo de trabalho, aqui ó, é a nuvem densa, né, de pontos, né? Que é para eu conseguir, a partir dessa nuvem densa, fazer o passo lá, o processo de referenciamento, né? Que eu vou mostrar mais na frente para você. Então vamos aqui clicar em criar nuvem densa, ó, aqui ele está média, eu vou colocar elevada, né? A qualidade que eu quero é uma qualidade elevada, não precisa ser ultra elevada, essa elevada já está bom. E aperto OK aqui e espero ele processar.
né? Esse aqui é um processo que demora mais, né? Porque ele vai criar uma nuvem de pontos aqui mais densa, mais condensada, né? Para poder gerar os modelos que eu quero gerar. Mas eu precisarei, obviamente, primeiro fazer o referenciamento disso aqui para ele criar de novo uma nuvem densa de pontos. Então, essa nuvem densa de pontos vai ser criada para eu identificar melhor, né, os pontos de controle, entendeu? E ele conseguir georreferenciar esses pontos de controle com base nessa nuvem densa. E aí depois ele vai pedir de novo para que eu crie a nuvem densa, né, final, para que eu consiga gerar o MDT, o MDE, né, o modelo de estado terreno e a AlphaFold. Então eu vou pausar aqui, quando ele terminar eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, está terminando aqui o processamento na criação da nuvem densa. Então, aqui foi um processamento de aproximadamente 20 minutos do total, né? Deixa eu terminar aqui para mostrar para vocês algumas coisas aqui, algumas características desse processamento. Pronto, aqui você salva aqui, né? Aqui tem o arquivo que foi criado, né, da nuvem densa, certo? Vocês veem que já está aqui mais fechado, né? Aqui ele já criou um certo modelo 3D, ó, certo? Já dá uma noção aqui dos elementos em 3D que tem na área, né? A gente vê aqui um pouco da morfologia da praia já, né? Porque ele condensa, né? Ele aumenta o número de pontos com base nos pixels, né? Das fotos. Para a gente ter uma noção aqui, né? Das árvores, enfim, tudo que está por aqui já nessa área que a gente fez o voo, certo? Aí tem uma coisa que é bom a gente observar, que é aqui a quantidade de pontos, ó. Aqui eu tenho no Tide aqui, que é o espaçado, eu tenho cerca de 39 mil, e aqui no Vendença eu tenho 20 milhões de pontos, né? Por isso que ele fecha mais aqui a, a, a área como se fosse já uma ortofoto, né? Dá essa ideia. Então você tem 39 na espaçada e 20 milhões de pontos, né? Cada ponto desse tem uma coordenada x e y e um z, né, de altitude. Aí outra coisa que a gente tem que ver também são esses pontos aqui, ó, que estão aqui embaixo, certo? Esses pontos têm que ser, na próxima etapa do processamento, eles têm que ser deletados. Vou até mostrar aqui para vocês como é que faz aqui antes lá de ir para a próxima etapa, mas é só para vocês terem uma ideia. A gente seleciona eles e deleta, né? Com essa ferramenta de selecionar ali que eu mostrei. Então a gente tem que tirar eles, porque senão o MDE vai ficar subestimado ou superestimado, né? Porque o drone não consegue captar aqui a profundidade onde tem água, né? Às vezes onde tem vegetação também ele se confunde um pouco, então ele dá valores aqui que não existem, né? Então a sua amplitude no MDE vai ficar uma coisa estranha, né? Um valor muito negativo quando não existe para um positivo. Então precisa fazer deletar esses pontos, né? Que eu vou mostrar no próximo passo para vocês, viu? Mas é isso.